pronto, eu chego a ti porque entrei em contacto com uma organização, uma associação de imigrantes nos Açores, que tinha feito um comunicado em relação à morte de um cidadão, não é? De origem cabo-verdiana, que foi num contexto violento. Não é? Estamos a falar do Admir Moreno, que foi a enterrar na semana passada, e era exatamente sobre essa questão que eu te queria começar por falar, por perguntar como é que que tu te viste envolvida em toda esta questão. Ok, portanto, é uma ilha muito pequena. As pessoas todas conhecem-se, é isso que acontece em espaços muito pequenos. E numa noite em que eu decidi não sair à noite e que as minhas amigas decidiram sair à noite, elas ligaram-me em pânico por causa de uma situação de um homem que foi agredido, que elas acabaram por auxiliar, e que foi para o hospital. E pronto, ficámos super preocupadas. Tentámos acompanhar um bocado a situação do senhor, porque parecia muito, muito grave, e ele, na verdade, foi agredido por uma pessoa que já tinha tido imensos problemas com as minhas amigas e pessoas da comunidade negra, portanto, foi um alarme muito grande. Entretanto, soubemos que o senhor estava numa situação de morte cerebral e estavam só à espera de desligar as máquinas. Mas a realidade é que ainda não se tinha falado sobre isso, não tinha havido discurso público nenhum sobre esta agressão, este homicídio, e não queríamos deixar de forma alguma que fosse algo que não se considerasse sequer a opção de ter sido um crime motivado por causas raciais, por ódio racial, porque havia testemunhas e o rapaz, na verdade, já tem um historial incrivelmente longo de racismo e de ameaças. Portanto, achámos que a única coisa a fazer era realizar uma vigília e manifestação, e foi isso que eu fiz. Acabei por organizar a vigília e a manifestação. Deu algum furor e alguma confusão cá, porque é um sítio muito pequeno e acho que houve uma questão de as pessoas sentiram-se incrivelmente ofendidas pela comunidade negra estar finalmente a chegar-se à frente e a dizer isto foi uma situação de racismo, já têm acontecido situações de racismo, queremos falar sobre isto publicamente. Portanto, foi isso que aconteceu. Organizámos no dia a seguir à morte do Sr. Admir e os canais de notícias estavam desejosos de nos ouvir falar pelas notícias sensacionalistas e com perguntas super descabidas, mas foi isso que aconteceu. E na realidade o que nós queríamos era também ver se conseguíamos fazer com que as testemunhas pudessem testemunhar. E aconteceu. Portanto, o nosso objetivo foi cumprido até ao momento. A situação E foi que depois da agressão, e pelo menos pelo que eu entendi, a coisa nem foi tomada como um homicídio, ou seja, ninguém foi detido, não houve sequer investigação, pelo menos nas primeiras horas, não é? Quando sim, isso só acontece quando o Admir faleceu? eu não posso dizer exatamente quando é que a polícia começou a investigação, mas a realidade é que o discurso que circulava era que houve uma agressão e o senhor estava no hospital e que depois morreu. Mas a realidade é que o senhor já tinha tido morte cerebral e estavam só à espera de desligar as máquinas. E isso já é mais do que suficiente para considerar que o jovem é um homicida, mas sim, ele acabou por ser detido apenas um dia e meio mais tarde. E diz-me,
depois dessa situação, uh, para ti, como é que foi, pelo menos dentro do teu circuito, como é que foi a forma com que as pessoas reagiram? Tu estavas a dizer que as pessoas sentiram-se ofendidas e que houve uma tentativa de negação da questão racial em relação a isso. Sim, claro, sem dúvida alguma. Isso é a primeira coisa que acontece, porque eu acho que as pessoas também acham que é muito mais fácil declarar que uma situação teve, motivos racistas do que o contrário. Mas recusam-se, há aquele orgulho, se calhar, em ser feelense, em ser açoriano, hum, recusam-se a assumir que existe racismo aqui ou que é uma sociedade que também é racista, e esse é o discurso que mais acontece cá, e nos estávamos a precipitar, a tomar este tipo de conclusões, mas a questão é que não houve precipitação nenhuma, simplesmente tínhamos acesso a testemunhas e queríamos que elas fossem ouvidas. Não queríamos descartar esta possibilidade, que na verdade foi o que aconteceu. Mas é uma sociedade super fechada e super desinformada, super ignorante. Aqui não há uma noção, não há noção nenhuma sobre assuntos relativos a lutas antirracistas e tudo mais. Para eles isto foi simplesmente uma afronta. Mas por outro lado também se mobilizou muito mais gente do que eu estava à espera. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Ou seja, Sim, apesar de, não é, teres aí uma população que se calhar entra em negação, mas isso já é em termos nacionais, é uma questão que nós já nos deparamos ou nos deparamos todos os dias com esta negação das questões raciais quando elas existem. Não existe uma criminalização do racismo em Portugal, coisa que muita gente se nega também a assumir. Mas, por exemplo, há uma coisa que eu achei bastante curioso, não é? Há um presidente da Câmara, não é? Que sabe da notícia e vai visitar o agressor, não é? Pelo menos a família do agressor foi visitada, pelo menos A, foi essa a informação que eu a recebi. família da vítima. A família da vítima e tinham dito que também tinha ido, mas isso é real ou não é? Visitar a família do agressor. Da família do agressor eu Não? não tenho Pelo menos eu, conhecimento. eu, eu eu tive, eu tive essa informação, não sei se é uma informação correta, mas de qualquer forma, pronto, que tenha feito isso, mas depois o, a forma com que se dirige à comunicação social, pelo menos pareceu-me ser uma coisa que colocava o acontecimento na área do. Pô, foi só uma questão pessoal. Tu não tiveste essa noção. Relativamente à posição dele, ele foi visitar a irmã do senhor Admir, que tinha vindo de Lisboa, e foi prestar as suas condolências. Ele não conseguiu estar presente na manifestação, porque esteve a viajar, mas ele afirma que teria estado presente. A realidade é que ele estava cheio de medo, porque Deus nos livre que a comunidade negra faça uma manifestação, não é? Isso é evidentemente algo propenso a dar confusão, aparentemente. Mas foi uma manifestação super pacífica, com muitos espectadores do lado contrário da rua. Claro Eu, que por eu acho que acaso, se calhar poderia ter uma atitude diferente, mas no geral, eu não acho que pelo menos estando da parte da organização, eu sei que ele veio falar connosco e preocupou-se, e a polícia também, por acaso, nesse aspecto, foi super. Ajudou-nos imenso, mas eu acho que no geral poderia haver outro tipo de posicionamento, não é? Não há.
e não foi um comportamento que me surpreendeu. Olha, Mas, desculpa, houve- Zé, também tenho uma pergunta. sim, 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 sim. Eu gostava de saber se sentiste que a vigília conseguiu unir membros da comunidade negra do Faial e também aliados, ou seja, faialenses que também tivessem na vigília e que conseguissem perceber a perspectiva da comunidade negra, ou sentes que a maior parte dos faialenses não percebeu? Que toda a gente ficou assim meio Hum, surpreendido pela não, vigília, tipo, racismo não. aqui não vejo. Pelo menos na comunidade negra, acho que foi um momento mesmo de união e mesmo agora há um sentimento diferente quando se anda nas ruas. Tipo, as pessoas aqui são super ignoram, pronto, não se falam, se calhar, quando se vêem na rua, mas agora é diferente. Eu tive pessoas a virem falar comigo depois da vigília, depois de dias a seguir, para discutir sobre isso e pensar o que vamos fazer a seguir. E agora já organizaram, por exemplo, mais uma manifestação que vai acontecer. Não sobre isto exatamente, mas uma manifestação que vai acontecer agora no dia 9. Houve um efeito, teve efeito, teve efeito. Claro que há uma parte grande da comunidade que continua em negação, mas isso faz parte. E Olha, quando, desculpas, sim, não mas é fala que mal. eu Sim, quero sim. mesmo saber. Sim. E quando organizaste a vigília, qual é que foi o trabalho de passar a palavra? Como é que foi fazer o trabalho de passar a palavra? Porque também parece-me que estavas a dizer que se calhar antes desta manifestação, mesmo dentro da comunidade negra, tipo, estava assim um bocadinho fragmentada. Se calhar pronto, tiveste de conversar, de arranjar maneira de unir toda a gente. Como é que foi fazer esse trabalho? Bem, eu acho que em situações como essas todo mundo sofre da mesma coisa, portanto, por mais que haja problemas e intrigas, acho que as pessoas acabam por se unir por um bem maior, que é este. Em termos da disseminação da palavra, um, foi através das redes sociais, através do Facebook. Eu, por acaso, não publiquei muitas coisas, mas o meu pai é uma pessoa com um certo tipo de popularidade, se Já, pode já dizer isso. reparei que sim. E pois ele foi a pessoa que no início partilhou a notícia do Admir, com muita revolta e que questionou o presidente da Câmara, que questionou a população no Faial, e ele sempre foi uma pessoa muito controversa cá, por ter opiniões diferentes, mas a realidade é que as pessoas ouvem e as pessoas prestam atenção, e sim, acabamos por juntar um grupozinho de pessoas que ajudaram a juntar as testemunhas todas e a ir à polícia e a organizar tudo, e só através dessas pessoas, a partilhar, acho que conseguimos reunir a maior parte das pessoas. É uma ilha pequena. Uhum. Eu gostava de só fazer uma observação relativamente aqui a esta situação, que é, por exemplo, eu acho que o facto de terem organizado a vigília assim rapidamente e conseguindo ter esse impacto, acho que foi bastante positivo e também ajudou certamente a pressionar não só os meios de comunicação social, como também, inclusive, a fazer chegar a mensagem ao continente. Por outro lado, eu achei que bastante importante é a situação de conseguirem testemunhas, porque, por exemplo, imagina, ser testemunha num meio grande é uma situação, num meio pequeno é outra situação. Inclusive, muitas vezes as pessoas não reivindicam porque depois podem, sei lá, depois já não consigo arranjar emprego aqui, depois, ou seja, porque Sim, sim, depois há várias questões que não é completamente diferente. E então eu acho que foi de extrema coragem as pessoas que prontificaram para ser testemunhas e acho que deu força e acho que foi toda essa pressão em tempo recorde e aliado ao facto, porque senão era um caso que a população ficava na dúvida, os mídias contavam uma narrativa de um conflito particular com o pessoal, como estavas a dizer, sem ter o contorno grave. Também houve Olha, algum trabalho de tentar convencer as testemunhas a darem o seu testemunho, porque, sim, num espaço tão pequeno como é este, as pessoas têm medo de qualquer coisa. E houve mesmo um trabalho de
tentar fazê-las perceber que isto é algo que vai para além delas. Mas felizmente conseguimos. Olha, houve uma situação depois, na altura, quando eu entrei em contacto contigo e que tu passaste algumas imagens, havia pessoal de várias idades, não é? Pessoas da comunidade negra de várias idades, que aproveitaram ali para dar os seus testemunhos e que foi quase um desabafo geral em relação àquilo que realmente aconteceu, não é? Sim, sim. Aconteceu. Acho que se tornou também. As testemunhas eram ambas negras e brancas. Há várias testemunhas. Mas aconteceu que também se tornou um espaço de partilha, porque, como eu disse, nunca se havia dado espaço e palco para um assunto destes ser discutido publicamente cá. Portanto, acabou por ser um momento em que as pessoas se emocionaram bastante e algumas expressaram-se e falaram sobre as suas experiências e sobre o Admir e sobre injustiças e sobre a realidade que elas vivem cá. E acho que foi importante. Acho que foi importante mesmo. Olha, e a questão do Admir, pronto, naquela noite, e pouco se falou disso, não é? Houve uma série de informação que não coincidia, mas pronto. Naquela noite, o Admir era uma pessoa que foi trabalhar, pelo menos pelo que eu sou, no início do Sim, ano, num grupo de trabalhadores que estavam pronto, sediados aí no Faial. exato. Era uma pessoa que acidentalmente estava naquele local, não é? Porque se ia divertir também, porque eu não sei que zona é de Angra do Heroísmo, mas que Da horta. sim, que é uma zona com bastantes bares, não? Pelo menos foi o que eu entendi. Não, Não? acho que é um bocado difícil descrever a cidade. É uma zona na cidade, mas em que há uma discoteca lá e pronto, costuma haver algumas coisas no fim de semana e tudo mais, então se calhar ele foi, acabou por ir lá, foi se divertir, mas entretanto houve uma luta fora dessa discoteca, hum, que Envolvia uma rapariga foi, negra e sim, uma rapariga branca, não é? exato. Ok. A rapariga branca foi super racista e atacou a rapariga negra que lá estava. O senhor Admir tentou ir separar. O namorado da rapariga, que é o agressor, chateou-se e claro que se ouvem comentários super racistas por parte dele e por parte da namorada e depois apanhou o senhor Admir desprevenido e deu um soco na cabeça dele por trás e o senhor Admir caiu, bateu com a cabeça e pronto. Foi assim que aconteceu. É uma Pelo coisa menos, que, desculpa, queria só sim, fazer nota de um detalhe em relação a isto, porque, por exemplo, fazendo a paralelismo com a situação do Bruno de Candé, o assassino do Bruno de Candé era um homem velho de outros tempos, com uma herança colonial muito mais marcada. E não que isso atenue, mas ao menos há aqui uma espécie de uma. Pronto, não é particularmente surpreendente, mas pelo que eu percebi, esta situação com o Admir foi um rapaz de. Não chega a 25 anos, certo? Sim, exato. E pronto, para mim, torna isto ainda mais triste, para dizer o escabroso. mínimo, é termos pessoas jovens que continuam a cultivar este ódio racial e que continuam a perpetuar o racismo desta maneira. Estamos a falar Mas por isso de alguém que já tinha alguns antecedentes em termos de agressão verbal, não é? Pelo sim, menos. Hum? sim, uma pessoa incrivelmente problemática, já teve problemas inclusive com amigos meus, já perseguiu pessoas, enfim. As pessoas acabam por não fazer queixa em meios tão pequenos, porque não sei, acho que acabam por achar que se calhar não vale a pena, não querem problemas. Mas como eu tinha dito antes, e para concordar com a Laura,
é por isso é que eu acho que a educação em Portugal Tem lacunas imensas. dá palco. Sim, tem muitas lacunas e, na verdade, dá mesmo palco para um discurso colonial que se perpetua até hoje, porque a juventude é incrivelmente racista ainda. Claro que se calhar já há melhorias em certos aspectos, mas continua a ser incrivelmente racista e nós conseguimos ver isso através de questões políticas, entre outras, mas é uma realidade vigente. Uhum. E quando se fala na educação, não é? E isto é uma questão educacional, não é? Muitas vezes nós falamos desta questão de não só haver uma negação, mas também existe uma espécie de uma romantização do papel do português em África e no mundo, não é? E depois há aquela célebre questão que tem a ver com o lusotropicalismo, não é? Que sempre menciona o bom colonizador, não é? Aquele que sempre tratou os povos de uma forma digna, e isso é uma falsidade histórica imensa, não é? É Nunca houve inerentemente um grande estado de respeito pela. violência. Uhum. Nunca Não, houve um É grande inerente. respeito, não é? e no caso dos Açores, eu não sei se ela sente isso, mas pronto, eu não estou cá há muito tempo. Estou cá há 10 meses, agora que fiz a conta. Uau, ok, não é assim tão pouco. Mas uma das coisas que eu notei é a presença desta história do colonialismo, é que está na arquitetura, está em todo lado. Imagina, eu vejo memoriais em relação à Guerra do Ultramar que foram inaugurados em 2016, que foi há 8 anos atrás. Ou seja, ainda está muito presente a narrativa e esta identidade portuguesa dos descobrimentos, entre aspas. Eu acho que isso está muito, muito latente no dia a dia e no imaginário dos Açores, porque também os Açores estão muito ligados à monarquia. Também desde que estou cá já ouvi umas 2 ou 3 vezes que se voltássemos para a monarquia, a Angra do Heroísmo ia ser a capital do país, porque na altura, acho que foi Dom João I, Dom João II, ou um rei, mudou a capital do país para os Açores, porque estávamos a ser invadidos pelos espanhóis. Ou seja, toda essa herança do que nós já fomos ainda está muito presente aqui nos Açores. Portanto, torna-se ainda mais urgente fazer essa tal reforma dos currículos nas escolas. Mas pronto, isto tudo para perguntar a ela se também sente que está muito presente esta ideia do ultramar e do colonialismo e dos descobrimentos, a romantização. Se também sente isso no Faial. Sinto, não sei se acho que difere se calhar de Portugal continental, no sentido em que em Portugal continental há muito mais acesso a outras coisas, mas a sociedade aqui, porque aqui é o que aprendem na escola. É isso, os livros de história dizem-nos que os portugueses foram os heróis do mar e que se calhar não foram assim tão maus a colonizar, foram os colonizadores fofinhos e é isso que as pessoas acreditam. Eu, por acaso, eu tive problemas com isso, porque aqui é obrigatório fazer, em Portugal é obrigatório fazer, no Dia da Defesa Nacional, quando Sim. uma pessoa cumpre 18 anos, tem que, pronto, ir lá com a Marinha ou com os militares, ou tudo. Pronto. E eu tive um problema com uma das pessoas que estava no palco a dar-nos a fazer-nos a apresentação, porque estavam com um discurso super de Portugal terem um historial marítimo incrível e super honroso, e eu ser a única pessoa na plateia e perguntarem-me se eu não concordava e eu dizer que não, e dizer que não faz sentido haver um apagamento da história violenta de Portugal e da história de colonização, que todo mundo se virou contra mim e já estava à espera, é natural, de cá, mas
É o normal em Portugal, infelizmente, na minha experiência. Não, e olha, desculpas, prometo que é a minha última intervenção, Não, mas acho que faz todo sentido agora. Que também eu estava-me agora a lembrar porque eu moro perto do Monte Brasil, que foi por onde foi exilado o Gulbenkian, que era um dos reis da altura que Portugal diz, desculpa. africanos, um dos reis africanos. Sim, agora eu não consigo precisar se era Angola ou Moçambique na Sim, altura. será do Reino do Congo, talvez assim. Qualquer coisa. Talvez. O Dário está aqui, pode ser que nos dê elucido. O Dário Agradecíamos. também é angolano, por isso. Qual é que era o Sim. reino do Gulbenkian. Gulbenkian, sim. Mas isto tudo só para dizer que, pronto, na altura ele foi capturado, torturado, levado para Lisboa e depois foi finalmente exilado aqui na Terceira. E ao lado do forte onde ele foi mantido, no campo de concentração, porque aquilo depois, entretanto, transformou-se num campo de concentração para alemães na altura da Segunda Guerra Mundial, porque supostamente os alemães eram inimigos dos portugueses, então os alemães que viviam em território português foram todos parar a um campo de concentração aqui na Terceira, que era também onde estava quer dizer, eu estou a dizer Segunda Guerra Mundial, mas penso que é a Primeira, desculpa. Mas é onde estava o Gulbenkian. Isto tudo só para dizer, lá ao lado tens um monumento, um memorial super interessante, um busto em homenagem ao Gulbenkian e que por baixo diz hipocritamente em homenagem a todos os presos políticos, não é presos políticos, ou presos de guerra ou algo do género, apagando completamente o papel que Portugal teve em aprisionar o Gulbenkian. Ou seja, capturaram, torturaram, sequestraram e depois no fim dizem em homenagem a todos os presos de guerra, que é uma coisa horrível que se faz aos presos de guerra. É uma hipocrisia e é uma falta, e é um apagamento, lá está, como estavas a dizer, ela. É um apagamento de proporções enormes. E é um apagamento que persiste, não é? Nós temos a noção de que muitos destes olha, o Dário vem aqui dar Guggenheim, Frederico Guggenheim, 1850, dezembro de 1906. Era um rei tribal contra o Império Português, que se rebelou, aliás, que era vassalo do Império Português, que se rebelou e foi derrotado pelo general Joaquim Monzinho de Albuquerque, que viveu o resto da sua vida exilado primeiro em Lisboa e depois foi exilado para as Ilhas da Terceira. Era moçambicano. Da zona de Moçambique. Estamos a falar de um rei moçambicano, não angolano. Repusemos a história aqui em tempo real, graças ao Dário. Obrigado, Dário. E Dário, muito obrigado bem. por estares presente, não é? Já sentimos a tua falta daqui destas noites no Lado Negro da Força. Mas agora, só para concluir, nós sabemos que a iniciativa desse grupo de jovens, não é? Porque não se resume a ti, aí nos Açores, Sim. levou para que vocês quisessem seguir em frente com esta demanda de justiça, não é? Eu sei que tu estás, pelo menos está centralizado em ti, a organização de um crowdfunding. Nós vamos colocar aqui nos comentários. Porquê a razão de tomarem esta iniciativa? Porque, apesar de ter acontecido isto em sequência a ter acontecido isto com o Sr. Ademir, a morte do Sr. Ademir deixou a família que ele tinha muito desesperada, ou seja, a mulher e a filha dele, ele tinha uma filha, e é muito triste, sim, a Luana, porque a Luana acabou de sair de uma situação em que venceu um cancro e tem uma doença autoimune, portanto a mãe acabava por não trabalhar para ficar a tomar conta da filha e acabavam por depender só do trabalho do pai.
E por isso decidimos criar um GoFundMe, porque elas agora vêm sem apoio nenhum e estamos a tentar ao máximo dar algum apoio ou conseguir algum apoio para elas, não também só de uma forma de, ok, dar dinheiro, porque isso é realmente muito importante, mas também de encontrar formas para as ajudar que sejam um bocado mais duradouras, por exemplo, doações de comida mensalmente, coisas assim. Portanto, sim, agora fizemos um GoFundMe e estamos a tentar ajudá-las. Pronto, este GoFundMe, no qual eu já coloquei aqui o link, qualquer pessoa pode fazer uma doação monetária, não é? Vai durar quanto tempo? Não, existe um espaço temporal? Quanto é que... Acho que não existe um espaço temporal, é até a família dele, se conseguirmos chegar ao objetivo, que neste momento são 7.500 euros, tudo bem, ou até a família dele determinar que podemos terminar. O GoFundMe continuará aí para quem quiser doar. Existe também a questão depois também a questão do julgamento, não é? Existem valores que vão ter que ser despendidos para fazer uma defesa legal do Admir. Tu tens alguma esperança que o desfecho culmine na condenação e também, neste caso falamos, se for o caso, de uma indenização à família do Admir? Sim, creio que há uma possibilidade de haver uma indemnização, pelo menos pelo facto de que houve alguém que tirou a vida ao Sr. Admir. Agora, se eu tenho esperança de que vai ser realmente feita justiça pelo facto de ter sido um crime com bases de ódio racial, isso eu não tenho a certeza. Isso eu não posso assumir, mas quero mesmo esperar que elas podem pelo menos receber uma indemnização pelos danos causados e pela vida do Sr. Admir, né? E do Tendo teu em conta que era a entender, única... Desculpa. do teu entender, as testemunhas testemunharam e vão dizer que testemunharam a incitação ao ódio racial no momento da agressão? Sim. Ou achas que isso não está claro? Ok. Então agora é vermos Tá mesmo claro. com toda a gente a dizer que isto aconteceu. Vamos ver se conseguimos a condenação com esse apêndice também. Sabemos que existe um historial um pouco sombrio em relação às questões da criminalização, não é? Estamos neste momento numa fase de, pelo menos aqui em termos de justiça, chegarmos pelo menos de avançarmos com uma proposta legislativa que vá de encontro à criminalização, à real criminalização do racismo em Portugal, porque muita gente não sabe que em Portugal a questão racial, né, neste caso do homicídio, poderá pesar, mas a questão racial em Portugal estamos a falar de ser encarada como uma contraordenação, ou seja, como se fosse uma multa. As pessoas não são julgadas com o fundo de crime racial, porque não existe esse fundo em Portugal em termos legais, contrariamente ao Brasil. Mas isso é algo que dificulta imenso o facto de conseguir provar que o ódio racial é só pode entrar como agravante, não é? É isso. Só pode entrar como agravante de uma outra, pronto, de uma agressão que já ocorreu. Sim, exato. E então falamos
de provavelmente de um julgamento que será. E tu pensas acompanhar todo esse processo? Sim, espero estar cá. Eu, como trabalho muito entre o Senegal e Angola, não sei se estarei cá, mas sim, porque eu estou sempre em contacto com a mulher do Senhor Admir neste momento e eu gostava mesmo de acompanhar este processo porque eu acho que é um processo interessante e também porque eu acho que esta situação, por mais infeliz que tenha sido, também nesta ilha acabou por abrir um bocado os olhos das pessoas e, pelo menos neste momento, já há vontade de, por exemplo, se criar iniciativas de apoio à comunidade negra cá, e à comunidade africana e mesmo, no geral, aos imigrantes que vieram para cá. Portanto, acho que não é algo que vai ficar só por aqui. E eu também não teria o desejo de deixar só assim, ok, agora fizemos uma manifestação e acabou, porque isto não é o fim. O fim é realmente haver justiça para o Senhor Admir e se calhar conseguir dar-se um bocado de apoio à família dele. E esse é o nosso objetivo, pelo menos é o meu, sim. Olha, desde já agradecemos o facto de teres sido uma das pessoas que tomou essa iniciativa e o facto de estares tão engajada nestas questões, não é? É uma questão que nos choca a todos e que, independentemente de. Para muita gente é só mais uma estatística, nós temos a noção de que estamos a falar de uma família que ficou destroçada, uma família que está neste momento desacompanhada, uma família que além de justiça também precisa do apoio de todos, não é? E isso é de louvar da tua parte, da parte de todas aquelas pessoas que também estão neste momento envolvidas nesta questão e da nossa parte, pelo menos, e eu já tinha dito isso, independentemente de tu estares assim no meio do Atlântico e parecer que há aí um certo isolamento, nós estamos aqui para apoiar a partir de outras organizações. Eu sei que há outras organizações que estão também envolvidas nesta demanda de justiça pela vida do Admir. Só tenho é reforçar este agradecimento e ainda bem que existe uma ela na Ilha do Faial, porque de outra forma, se calhar, as coisas iriam ficar Eu é por que aí. agradeço. Eu é que agradeço. Eu acho que neste momento estamos todos do mesmo lado e estamos todos a lutar mesmo pela mesma coisa. E agradeço à família do Senhor Admir por nos deixar poder fazer estas coisas e por nos deixar também lutar por ele, porque eu acho que é algo que não deve ser muito fácil. Mas não estou a fazer nada mais do que a minha obrigação. E acho que nós, enquanto comunidade, é mesmo esta a nossa obrigação também criar uma rede de apoio. E é principalmente também importante dizer que não existe qualquer tentativa de aproveitamento, porque às vezes as pessoas também de uma forma defensiva tentam colocar esta questão numa tentativa de aproveitamento, levar estas coisas para questões mais políticas. O que eu quero dizer é que o que existe aqui é um movimento solidário, é um movimento Sim. que está empenhado na busca da justiça, porque todas as vidas importam, não é? E quando chegamos a esta ideia de as vidas negras importam, como se diz, é mesmo para que as pessoas entendam que nem sempre as vidas negras importam. Importam a quem? Muitas vezes ficamos só no nosso ciclo, na nossa comunidade, como se isso fosse a defesa dos nossos, e para mim é defender todos. Não é? Quando defendemos a injustiça, estamos a defender a humanidade. E acho que é super importante que as pessoas tenham a noção disso.
Ahm,